Imagina você navegando em sites de imóveis e encontrar uma mansão de 800 metros quadrados, com piscina, quadra de tênis e jardim gigantesco, sendo vendida por apenas R$ 180 mil, em pleno centro de uma capital brasileira. Parece bom demais para ser verdade, né? É porque realmente é. Existem no Brasil casas que simplesmente ninguém consegue vender. Não importa o quanto baixem o preço. Não importa quantos corretores experientes tentem, não importa quantas reformas façam, essas propriedades ficam décadas no mercado sem sequer uma proposta séria de compra. Hoje você vai conhecer 3 casas brasileiras que carregam histórias tão sombrias, tragédias tão marcantes, que se tornaram literalmente impossíveis de vender. São propriedades que tiveram seus preços reduzidos em até 90%, que passaram por dezenas de imobiliárias diferentes, que aterrorizaram centenas de possíveis compradores, mas que continuam vazias, abandonadas, deteriorando-se dia após dia. Se você trabalha com imóveis, está pensando em comprar uma casa, ou simplesmente gosta de histórias que vão mexer profundamente com você, esse vídeo pode literalmente salvar sua vida financeira e emocional. Se você gosta de mistérios imobiliários e casos que desafiam a lógica do mercado, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você tem coragem de conhecer a verdade por trás dessas propriedades amaldiçoadas, fique até o final, porque a última casa tem uma história que vai te deixar sem dormir. Essas 3 casas representam 3 tipos diferentes de tragédias: uma chacina familiar brutal, um desaparecimento misterioso que desafia a lógica e uma herança maldita que destruiu uma família inteira. Prepare-se para histórias que vão questionar tudo o que você acredita sobre o mercado imobiliário brasileiro. Nossa primeira casa fica na zona sul de São Paulo, no bairro Nobre do Morumbi, numa das ruas mais valorizadas da capital paulista. É uma mansão imponente de 800 metros quadrados, construída em 1985 pela família Benedetti, empresários do ramo têxtil que construíram um império durante o boom econômico dos anos 80. A propriedade era literalmente o símbolo do sucesso da família. 6 suítes master, com closets individuais e banheiras de hidromassagem, piscina olímpica aquecida, quadra de tênis oficial, churrasqueira gourmet para 50 pessoas, adega climatizada para 500 garrafas de vinhos importados, garagem para 8 carros de luxo e um jardim deslumbrante com mais de 30 árvores frutíferas centenárias. Um verdadeiro palácio avaliado na época em 15 milhões de reais. Hoje seria equivalente a mais de 40 milhões. Giuseppe Benedetti era um imigrante italiano que chegou ao Brasil nos anos 60, com apenas uma mala e o sonho de enriquecer. Através de muito trabalho e visão empresarial, construiu uma das maiores redes de confecção do país, fornecendo roupas para grandes magazines e lojas de departamento. Casou-se com Maria Fernanda, filha de uma tradicional família paulistana, e juntos tiveram 3 filhos que eram a alegria da casa: Alessandro, 15 anos, um gênio da matemática que já tinha bolsa garantida no MIT; Giovanna, 12 anos, bailarina talentosa que sonhava dançar no Teatro Municipal; e o pequeno Marco, de apenas 8 anos, apaixonado por futebol e torcedor fanático do São Paulo. A família era conhecida por sua generosidade. Doava milhões para orfanatos, financiava bolsas de estudo para jovens carentes, e a mansão frequentemente recebia eventos beneficentes que reuniam a elite paulistana. Eram católicos devotos, participavam ativamente da comunidade italiana de São Paulo e pareciam ter uma vida absolutamente perfeita. Em 15 de dezembro de 1992, véspera do Natal,
aconteceu o que a Polícia Civil de São Paulo classificou como a Chacina do Morumbi, um dos crimes mais brutais e misteriosos da história da cidade. Às 23h30 de uma terça-feira chuvosa, 3 homens encapuzados e armados com metralhadoras invadiram a mansão exatamente durante a ceia de Natal da família. A invasão aconteceu no momento mais sagrado para os Benedetti, a tradicional ceia italiana da véspera, com receitas transmitidas por gerações, mesa farta com pratos típicos da Sicília, presentes já embrulhados sob a árvore de 4 metros, importada diretamente de uma floresta alemã. Estavam presentes na casa, além da família, 2 empregadas domésticas que trabalhavam há mais de 10 anos para os Benedetti e eram consideradas quase como família. 7 pessoas foram executadas friamente com tiros na cabeça: Giuseppe e Maria Fernanda, os 3 filhos do casal e as 2 empregadas leais. O jardineiro conseguiu se esconder no depósito dos fundos e foi o único sobrevivente, mas ficou em estado de choque tão severo que nunca conseguiu dar um depoimento coerente sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Ele apenas repetia constantemente: eles sabiam onde estava tudo, conheciam a casa, conheciam a família. O mais perturbador e inexplicável é que nenhum objeto de valor foi levado da mansão. Joias raríssimas avaliadas em mais de 2 milhões de reais permaneceram intactas no cofre principal que estava aberto. Dinheiro em espécie, mais de 500 mil reais, estava espalhado pela mesa da sala sem ter sido tocado. Uma coleção de relógios Rolex continuou no lugar. Carros importados permaneceram na garagem com as chaves no contato. Assassinos aparentemente não tinham interesse em roubo. Era algo muito mais sombrio, pessoal, explicável. Os corpos foram encontrados pela governanta na manhã seguinte, dispostos em um círculo perfeito na sala de jantar principal, com a mesa da ceia de Natal ainda completamente montada. Peru assado intocado, rabanada, panetone importado da Itália, champanhe Dom Perignon, tudo exatamente como havia sido servido. A árvore de Natal continuava piscando suas luzes coloridas quando a polícia chegou, criando um contraste macabro entre a alegria natalina e a carnificina inexplicável. Mais perturbador ainda, cada corpo tinha um pequeno papel dobrado colocado sobre o peito, com uma única palavra escrita em italiano antigo: giustizia, justiça. Até hoje, ninguém conseguiu explicar que tipo de justiça seria essa ou por que uma família inteira de inocentes mereceria tal destino. A investigação mobilizou mais de 80 detetives durante 5 anos consecutivos, tornando-se uma das maiores operações da Polícia Civil paulista. Teorias incluíam vingança de concorrentes empresariais invejosos do sucesso, dívidas secretas com máfias italianas, execução encomendada por parentes que queriam herdar a fortuna, rituais satânicos devido à disposição específica dos corpos, ou até mesmo crimes passionais envolvendo supostos segredos familiares escondidos. Mas nenhuma hipótese foi comprovada, nenhum suspeito foi identificado, e o caso permanece oficialmente sem solução até hoje, 31 anos depois. Desde janeiro de 1993, exatamente um mês após a chacina, a mansão está no mercado imobiliário. Em 3 décadas, passou por 15 imobiliárias diferentes, desde pequenas corretoras de bairro até grandes redes nacionais como Lopes e Remax, e teve o preço drasticamente reduzido de 15 milhões para os atuais 1,4 milhões de reais, uma redução brutal de mais de 90% do valor original. Um corretor veterano da região, que preferiu ter sua identidade preservada, nos relatou: trabalho com imóveis de luxo há 25 anos e nunca vi nada parecido. Já trouxe mais de 400 clientes para visitar essa mansão ao longo dos anos. Quando explico que é apenas um tour para conhecer uma propriedade histórica, 80% topam entrar. Mas no momento que conto a história da chacina, 95% desistem imediatamente e saem praticamente correndo. Aos poucos,
poucos que visitam a casa inteira, fazem medições, tiram fotos, parecem genuinamente interessados, mas nunca mais atendem nossos telefonemas. Outro corretor da Lopes relatou uma experiência que o traumatizou. Teve um empresário bilionário do agronegócio que se interessou genuinamente pela propriedade. Ofereceu pagar à vista, financiamento, 3 milhões de reais, valor muito acima do pedido atual. Questão de passar uma noite sozinha na casa, tirar a energia do lugar, assinar o contrato. Volta das 2 horas da madrugada, saiu correndo descalço, camisa, gritando desesperadamente que havia vozes de crianças chorando e pedindo sala de jantar, mas atendeu nossas ligações. Soubemos depois que mudou para os Estados Unidos, 2015. Brincar de esconde-esconde com as crianças da casa. São Paulo, a menina que dança, lista de números, inscrições que coincidiam perfeitamente com arco, sala de jantar, dadas entre 20 e 3h30, taças tinindo como se houvesse uma ceia fantasma acontecendo, tardes ensolaradas, casa vazia, baixa que o exterior da propriedade, dados de uma família inteira, voam pela casa na véspera de Santander, que assumiu a propriedade devido a dívidas fiscais não pagas da família que moram na Itália, a voltar ao Brasil, aos partos, bairros nobres de São Paulo, mesmo com esse baixo daquele padrão arquitetônico, a cruzar seus portões de ferro. Nossa segunda propriedade fica no coração de Belo Horizonte, especificamente no bairro Funcionários, considerado uma das regiões mais nobres e valorizadas da capital mineira. É um elegante sobrado de 3 andares, construído em 1978, que por exatos 15 anos foi o lar aparentemente perfeito da família Martins. Uma das mais respeitadas e admiradas da sociedade belo-horizontina intelectual. Dr. Roberto Martins era um renomado psiquiatra formado pela UFMG, com especialização em Harvard, expert em transtornos de personalidade múltipla e psicologia criminal, e atendia exclusivamente a elite política e empresarial de Minas Gerais. Sua clientela incluía deputados federais, desembargadores, empresários bilionários do setor de mineração e até mesmo membros de tradicionais famílias políticas que governavam o estado há gerações. Era considerado um dos profissionais mais brilhantes de sua área no Brasil. Autor de 3 livros acadêmicos sobre comportamento humano e palestrante internacional em congressos de psiquiatria. Era casado com Lúcia Martins, professora titular de literatura comparada na PUC Minas, autora de 5 livros acadêmicos sobre literatura brasileira contemporânea, coordenadora do curso de letras da universidade há mais de 10 anos e crítica literária respeitada nacionalmente. Lúcia era conhecida por sua inteligência excepcional, tendo dominado 6 idiomas e mantido correspondência intelectual com escritores famosos como Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. O casal tinha 2 filhos que eram o orgulho e a esperança da família. Pedro, de 16 anos, considerado um prodígio intelectual que já havia sido aceito com bolsa integral nas universidades de Harvard, MIT e Stanford para estudar engenharia aeroespacial e que aos 15 anos já publicava artigos científicos em revistas internacionais. E Ana, de 14 anos, uma bailarina talentosa que integrava o corpo de dança do Teatro Municipal de Belo Horizonte desde os 10 anos, havia ganhado 3 competições nacionais de balé clássico e sonhava em ser aceita na escola do Teatro Bolshoi, na Rússia. A família vivia em um sobrado magnífico de 600 metros quadrados, com 6 quartos, 5 banheiros, biblioteca pessoal com mais de 5.000 livros raros e primeiras edições, estúdio de dança profissional para Ana com espelhos e barras importadas da França, consultório particular do Dr. Roberto, no térreo onde atendia pacientes VIPs que precisavam de discrição total, jardim com esculturas de artistas mineiros renomados como
Amílcar de Castro, e uma adega com vinhos colecionados durante 25 anos de viagens pela Europa. Era uma residência que recebia constantemente a elite intelectual brasileira, escritores famosos, professores universitários, psicólogos renomados, artistas, políticos cultos, empresários interessados em arte e cultura. Os jantares dos Martins eram legendários na cidade, elegantes, onde se discutia literatura, psicologia, política internacional e os grandes temas da humanidade. A família era profundamente religiosa, católicos praticantes, participava ativamente de obras sociais da igreja. Dr. Roberto oferecia consultas gratuitas para pessoas carentes aos sábados, dava aulas de alfabetização para adultos, unidades pobres. Os filhos eram voluntários em orfanatos e asilos, dados um exemplo de família, sucesso profissional, harmonia familiar, idade social, sólidos, saudável e impossível aconteceu. Algo estava errado. Era um dos compromissos profissionais para atender pacientes agendados. Ário bilionário, algo inédito em 20 anos de carreira impecável. As aulas na ala sem nenhuma explicação. Ao no teatro municipal, mais deixariam de cumprir. Estavam com a palavra. Pados, próximos da família. Palho, ato telefônico durante todo o dia. Altares pessoais, casa estavam acesas. Os carros da família estavam na garagem. A rainha respondia aos gritos de Doutor Roberto, Dona Lúcia. A polícia decidiu arrombar a porta da frente do sobrado após confirmar que havia sinais de vida, luzes acesas, televisão ligada, ar-condicionado funcionando, mas também sinais preocupantes, jornais acumulados na porta, leite azedando na varanda, cachorro da família latindo desesperadamente há horas. A descoberta foi completamente devastadora e desafia qualquer explicação lógica conhecida pela ciência. A casa estava totalmente vazia, não apenas de pessoas, mas de absolutamente tudo o que fazia daquela residência um lar. Móveis centenários herdados de famílias tradicionais, roupas de grife acumuladas ao longo de décadas, documentos pessoais incluindo diplomas e certificados, mais de 5.000 livros raros, alguns com dedicatórias de escritores famosos, obras de arte avaliadas em milhões, incluindo um quadro de Portinari, joias de família passadas por gerações, dinheiro em cofres, cartões de crédito, passaportes, certidões de nascimento. Literalmente tudo havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas o mais chocante e impossível de explicar era que nenhum vizinho havia visto qualquer movimentação de mudança durante dias ou semanas. Não houve caminhões de mudança estacionados na rua, carregadores transportando caixas, barulho de móveis sendo arrastados. Absolutamente nada. Uma família inteira com todos os seus pertences materiais e sentimentais, acumulados ao longo de 15 anos, simplesmente evaporou da realidade, sem deixar um único rastro físico. As contas bancárias da família foram misteriosamente zeradas no dia anterior ao desaparecimento, através de uma série complexa de transferências eletrônicas feitas aparentemente pelo próprio doutor Roberto usando senhas que apenas ele conhecia. Mais de 8 milhões de reais desapareceram do sistema bancário brasileiro através de transações para contas offshore em paraísos fiscais, Ilhas Cayman, Suíça, Luxemburgo, e nunca puderam ser rastreadas mesmo com a ajuda da Interpol. Investigações posteriores revelaram que Dr. Roberto havia liquidado secretamente todos os investimentos da família, ações, títulos do governo, as 2 semanas anteriores ao desaparecimento, vertendo tudo em dinheiro vivo ou transferindo para contas internacionais. Mas por que um homem bem-sucedido, respeitado, sem dívidas ou problemas legais, faria isso? A parede branca da sala principal, escrito com uma caligrafia que os peritos grafotécnicos confirmaram ser Dr. Roberto, e uma mensagem aterrorizante em tinta vermelha percorria Nunca saberão a verdade. Laboratorial do Instituto de Criminalística. As escadas incluíram a lavagem de dinheiro, dada no Programa Federal de Proteção à Testemunha, pacientes poderosos, dadas em extorsão de famílias ricas, ao de cadáveres,
interessadas nos conhecimentos área estavam na mesma pergunta. 4 pessoas altamente inteligentes e conhecidas, acumulados durante décadas, dados, biblioteca gigantesca, arte, mas com movimento constante. A investigação revelou detalhes ainda mais perturbadores. Dr. Roberto havia cancelado misteriosamente todos os seus pacientes a partir de 4 de junho. Um dia após o desaparecimento, Lúcia havia pedido licença indefinida da universidade, alegando problemas pessoais graves. Pedro havia se desmatriculado da escola através de um documento assinado pelo pai, e Ana havia comunicado ao Teatro Municipal que não participaria mais do corpo de dança. Todos esses cancelamentos foram feitos por telefone ou documentos que chegaram depois do desaparecimento, como se a família soubesse que iria sumir e estivesse organizando sua própria saída da sociedade. O Banco do Brasil assumiu legalmente o imóvel em 1996, devido a dívidas fiscais não pagas pelos desaparecidos, e desde então tenta desesperadamente vendê-lo através de leilões, imobiliárias e até mesmo doação para instituições de caridade. O sobrado já teve o preço reduzido drasticamente de 2,5 milhões para os atuais R$ 180 mil, um valor inferior ao de apartamentos pequenos na periferia da cidade. Uma corretora especializada em imóveis de luxo, que trabalha na região há mais de 30 anos, relatou experiências que a marcaram profundamente. Já levei mais de 200 famílias para conhecer esse sobrado ao longo dos anos. O preço é tentador demais para qualquer pessoa sensata ignorar. É literalmente de graça para o padrão da propriedade, mas sempre acontecem coisas inexplicáveis durante as visitas que fazem os interessados saírem correndo. Portas que se fecham sozinhas com estrondos ensurdecedores, vozes nítidas de uma família conversando animadamente sobre planos para as férias, vindo do segundo andar, quando confirmamos que não há ninguém mais na casa. Aparelhos eletrônicos que ligam e desligam sozinhos, criando uma sinfonia caótica. Livros que caem das estantes vazias como se fossem empurrados por mãos invisíveis, e uma sensação constante e opressiva de estar sendo observado atentamente por pessoas que estão presentes, mas não podem ser vistas. Um engenheiro civil especializado em reformas que se interessou em comprar o imóvel para restaurar e revender, contou uma experiência que o traumatizou. Fui visitar a casa com minha esposa e meu filho de 8 anos para fazer orçamentos de reforma. No segundo andar, ouvimos claramente uma família inteira conversando sobre a rotina do dia seguinte. Um homem falando sobre pacientes que atenderia, uma mulher comentando sobre aulas que daria, um adolescente discutindo provas na escola, uma menina falando sobre ensaios de dança. Quando descemos correndo para perguntar à corretora sobre outros visitantes, ela confirmou categoricamente que éramos os únicos na propriedade. Meu filho começou a chorar desesperadamente e disse que viu uma menina de tutu rosa acenando da janela do quarto e um menino mais velho estudando matemática na mesa que não estava lá. Saímos imediatamente e nunca mais voltamos. 2 semanas depois, meu filho desenvolveu pesadelos recorrentes sobre a família que mora na casa vazia. Durante os 30 anos que o sobrado permanece vazio, moradores da região reportam fenômenos sobrenaturais constantes e testemunhados por dezenas de pessoas. Luzes que se acendem em sequência pelos 3 andares como se alguém estivesse subindo lentamente as escadas. Som nítido de piano clássico vindo do andar superior nas madrugadas. Embora não haja piano na casa há décadas, sombras bem definidas de 4 pessoas diferentes se movimentando pelas janelas durante o dia. Vozes de crianças estudando e brincando que ecoam pelo jardim. E o mais perturbador, vizinhos frequentemente ligam para a polícia, reportando família fazendo muito barulho e perturbando o sossego no sobrado. Mas quando as viaturas chegam para verificar,
A casa está completamente silenciosa, vazia e trancada. A propriedade está atualmente no mercado há exatos 30 anos consecutivos. É oferecida agora por apenas R$ 120 mil, menos que o valor de um carro popular 0 km. Mesmo assim, em 3 décadas, nenhuma venda foi efetivamente concretizada. Todos os interessados desistem após a primeira visita e o sobrado continua vazio, com as estruturas deteriorando-se ano após ano, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados e permanecendo como um dos maiores mistérios imobiliários do Brasil. Nossa terceira e última casa fica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma das cidades mais ricas do estado devido ao agronegócio. É um imponente sobrado de 4 andares, construído em 1985, que por 20 anos foi o lar da família Moreira, tradicionalmente ligada ao cultivo de café e cana-de-açúcar, donos de fazendas que se estendiam por milhares de hectares e geravam lucros anuais de dezenas de milhões de reais. O patriarca, Coronel João Moreira, era um homem austero de 78 anos, viúvo há 15 anos, que construiu um império agrícola através de décadas de trabalho duro e negócios inteligentes. Era proprietário de 12 fazendas produtivas, 3 usinas de açúcar, uma transportadora de grãos e investimentos em bancos e empresas de tecnologia agrícola. Seu patrimônio estava avaliado em mais de 200 milhões de reais, tornando-o um dos homens mais ricos do interior paulista. Após ficar viúvo, o Coronel João criou sozinho seus 4 filhos adultos, mas nunca conseguiu estabelecer relacionamentos harmoniosos com nenhum deles. Cada filho desenvolveu personalidades problemáticas e ambições desmedidas pela herança do pai. Carlos, 45 anos, viciado em jogos que já havia perdido milhões em cassinos e apostas esportivas. Marta, 43 anos, socialite extravagante que gastava fortunas em roupas de grife, joias caras e festas luxuosas. Pedro, 40 anos, empresário fracassado que havia quebrado 5 negócios diferentes usando o dinheiro do pai. E Ana, 38 anos, artista frustrada que culpava a família conservadora por não apoiar seus projetos artísticos experimentais. Apesar da riqueza abundante, a família Moreira era conhecida na cidade pelas discussões violentas, disputas constantes por dinheiro e relacionamentos tóxicos entre os irmãos. Vizinhos frequentemente chamavam a polícia devido a gritos, objetos sendo arremessados pelas janelas e ameaças mútuas que ecoavam pela propriedade durante madrugadas inteiras. O sobrado de 800 metros quadrados era uma construção imponente no melhor bairro da cidade. 8 quartos, 6 banheiros, biblioteca, sala de estar para 30 pessoas, sala de jantar formal, cozinha industrial, adega, escritório, salão de jogos, jardim com piscina, quadra de tênis e até mesmo um heliporto para o helicóptero particular do coronel. Era uma propriedade que impressionava pela ostentação, mas escondia a disfuncionalidade familiar que crescia a cada ano. Quando o Coronel João morreu em março de 2005, aos 78 anos, de causas naturais, infarto durante o sono, deixou uma herança avaliada em exatos 187 milhões de reais. Mas o testamento elaborado por ele continha uma cláusula extremamente estranha e perturbadora, que chocou os advogados da família. Minha herança só será integralmente dividida entre meus 4 filhos quando todos eles estiverem mortos. Enquanto pelo menos um estiver vivo, o patrimônio permanecerá bloqueado e apenas rendimentos mínimos serão distribuídos. A justificativa escrita pelo próprio coronel era ainda mais sombria. Meus filhos são gananciosos, egoístas e incapazes de administrar riqueza. Se dividirem a herança em vida,
destruirão tudo que construí em poucos anos. Apenas com a morte de todos, os bens serão transferidos para instituições de caridade que realmente merecem. Os 4 irmãos ficaram furiosos e imediatamente contestaram o testamento na justiça, alegando que o pai estava senil e havia sido manipulado por advogados mal intencionados. Iniciou-se uma guerra judicial que se arrastou por anos, consumindo milhões em honorários advocatícios e custas processuais, enquanto o relacionamento entre os irmãos se deteriorava completamente. A situação se tornou ainda mais tensa porque todos continuaram morando no sobrado, não por harmonia familiar, mas por desconfiança mútua. Cada irmão temia que, se saísse de casa, os outros conspirariam para excluí-lo da herança ou encontrariam maneiras de burlar o testamento. A propriedade foi dividida informalmente. Carlos ficou com o térreo, Marta com o primeiro andar, Pedro com o segundo andar e Ana com o terceiro andar. O porão foi trancado e lacrado pelos advogados. A atmosfera dentro do sobrado se tornou absolutamente tóxica. Vizinhos relatavam discussões violentas que duravam a noite inteira, tetos caros sendo arremessados pelas janelas durante brigas, ameaças de morte gritadas pelos corredores, uma tensão constante que podia ser sentida por qualquer cimasse da propriedade dada na cidade, tornou motivo de fofoca, escândalo. Os irmãos passaram a viver como inimigos dentro da mesma casa. Trancavam suas portas com múltiplas fechaduras, escondiam comida nos quartos com medo de envenenamento, instalaram câmeras de segurança nos seus andares para vigiar os outros e chegaram ao ponto de contratar seguranças particulares para protegê-los dos próprios irmãos. Entre 2008 e 2012, em um período de apenas 4 anos, os 4 irmãos morreram em circunstâncias extremamente suspeitas e progressivamente mais violentas. 2008, Carlos, 45 anos, morreu oficialmente de infarto fulminante durante uma discussão particularmente violenta com Marta sobre dinheiro para pagar dívidas de jogo. Vizinhos ouviram gritos desesperados de Carlos gritando: "Você me envenenou!" Antes de um silêncio súbito, Marta alegou que encontrou o irmão caído na sala, espumando pela boca. A família se recusou a autorizar a autópsia e o corpo foi cremado rapidamente. Carlos havia sacado 2 milhões de reais da conta da herança na semana anterior à morte. 2009, Marta, 43 anos, encontrada morta na escadaria de mármore, supostamente após queda acidental que quebrou seu pescoço. Estava usando joias avaliadas em 500 mil reais e carregava uma bolsa com 300 mil reais em dinheiro vivo. Pedro alegou ter encontrado a irmã na manhã seguinte, mas vizinhos relataram ter ouvido uma discussão violenta entre os dois na madrugada, seguida de um grito agudo e barulho de algo pesado caindo. Marta tinha seguro de vida de 5 milhões de reais que beneficiava os irmãos sobreviventes. 2011, Pedro, 40 anos, encontrado enforcado no sótão do sobrado, supostamente por suicídio. Deixou uma carta manuscrita confessando ter colocado digitalis, veneno extraído de plantas, no café de Carlos e empurrado Marta da escada durante uma briga sobre o testamento. A carta terminava com: "Não consigo mais viver com o peso dessas mortes. Ana, perdoe-me, mas você será a próxima se tentar me impedir de herdar tudo." Ana encontrou o corpo e imediatamente se trancou em seu andar, instalando câmeras de segurança por todo lado. 2012. Ana, 38 anos, morreu por overdose de medicamentos controlados. Foi encontrada no quarto com 15 frascos vazios de ansiolíticos, antidepressivos e soníferos espalhados pela cama. Deixou uma carta aterrorizante. Pedro estava certo sobre Carlos e Marta,
Mas ele mentiu sobre suicídio. Vi Pedro sendo enforcado por mãos invisíveis no sótão. Ouço os três me chamando todas as noites. Não aguento mais viver nesta casa amaldiçoada. Papai sabia que isso aconteceria. O testamento foi uma maldição, não uma herança. Com a morte dos 4 filhos, a herança de 187 milhões deveria legalmente ir para sobrinhos, primos, parentes distantes, conforme especificado no testamento. Mas os advogados da família descobriram uma segunda cláusula secreta que havia sido lacrada. Só deveria ser aberta após a morte de todos os filhos. Os 4 filhos morrerem por causa da ganância, inveja, a fortuna será doada para instituições de caridade e a casa ficará vazia para sempre, como lição para futuras gerações. Perigos da cobiça. Mais perturbador é que o coronel havia previsto exatamente o que aconteceria. Uma carta adicional encontrada no cofre. Conheço meus filhos melhor que eles mesmos. A herança os destruirá porque são incapazes de compartilhar ou esperarão um por um, matando-se mutuamente pela ganância. Esta casa testemunhará a autodestruição da família que criei. Diversos parentes tentam desesperadamente vender o sobrado para pelo menos recuperar algum valor da herança perdida. Passou por 8 imobiliárias diferentes, isso reduzido drasticamente de 3, para os atuais 280 mil reais. Cidade. Mas as experiências relatadas por visitantes, ouvi discussões violentas vindas de todos os andares simultaneamente. Quando subi para verificar, sombras bem definidas de 4 pessoas discutindo agressivamente, palavras, brigando sobre dinheiro, dando uns aos outros pelas mortes. Tal de aposentado se interessou pela propriedade em 2018. Acho a casa mudaram de lugar sozinhos enquanto estávamos lá. Mários. Vizinhos relatam fenômenos sobrenaturais constantes, luzes que se acendem em sequência pelos 4 andares durante as madrugadas, gritos de discussões familiares que ecoam pela casa vazia, objetos sendo arremessados pelas janelas, pratos, copos, livros, sem ninguém dentro da propriedade. E o mais assustador, pessoas veem 4 figuras diferentes nas janelas dos respectivos andares, sempre gesticulando agressivamente, como se estivessem em uma discussão eterna. O sobrado está atualmente sendo oferecido por apenas 180 mil reais, valor de um carro popular. Em 11 anos no mercado, 0 vendas foram concretizadas. A propriedade continua vazia, deteriorando-se rapidamente e carregando o peso de uma maldição familiar que comprova como a ganância pode literalmente destruir vidas e assombrar gerações. 3 casas, 3 tragédias devastadoras, 3 propriedades que o mercado imobiliário brasileiro simplesmente não consegue absorver. Não importa o quanto baixem os preços ou quantas estratégias de venda tentem. Os números impressionantes. Total em reduções de preço. Mais de 35 milhões de reais perdidos. Tempo médio no mercado. 28 anos cada propriedade. Total de interessados que desistiram. Mais de 1.500 pessoas imobiliárias que desistiram de representar. 34 empresas. Valor atual das 3 casas juntas. Menos de 2 milhões. Originalmente valiam mais de 25 milhões. Será que é apenas superstição popular? Ou existe algo mais profundo que faz com que tragédias marquem para sempre um lugar? Como explicar que propriedades com localização privilegiada, arquitetura impressionante e preços 90% abaixo do mercado permanecem vazias por décadas? Para quem trabalha com imóveis, esses casos ensinam lições fundamentais e podem evitar prejuízos enormes. Histórico da propriedade afeta valor tanto quanto localização e metragem. Transparência total sobre o passado é essencial para manter credibilidade. Alguns imóveis nunca se recuperam de eventos traumáticos, independente do tempo. Preço muito abaixo do mercado deve ser sempre um sinal de alerta vermelho. Para potenciais compradores, as lições são ainda mais importantes. Sempre pesquise profundamente a história completa da propriedade. Desconfie de preços que parecem bons demais para ser verdade. Pergunte especificamente o motivo de vendas rápidas
ou preços baixos. Considere não apenas o valor financeiro, mas também o custo emocional e psicológico de viver em um local marcado por tragédias. Se você chegou até aqui, você tem coragem genuína para conhecer os segredos mais sombrios do mercado imobiliário brasileiro. Deixe nos comentários. Você compraria alguma dessas 3 casas pelo preço atual? Conhece algum imóvel na sua cidade com história similar? Acredita que tragédias podem realmente amaldiçoar uma propriedade para sempre? Se inscreva no canal para não perder mais casos investigativos como esses e compartilhe este vídeo com corretores, arquitetos e pessoas que trabalham com imóveis. Essas informações podem ser extremamente valiosas para evitar problemas futuros. Lembrem-se sempre, nem sempre o preço baixo representa uma oportunidade de negócio. Às vezes, é simplesmente um aviso de que algo terrível aconteceu naquele lugar.